Sinta-se muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal, que trata sobre saúde mental e desenvolvimento de pessoas. Meu nome é Domingos Sávio e a gente vai conversar sobre os níveis de consciência cerebral. O cérebro tem 3 níveis de consciência em conformidade ao que o médico e neurocientista americano Paul MacLean estabelece. Esses níveis de consciência cerebral, eles compõem um nível de consciência cerebral reptiliano, um nível de consciência cerebral límbico e um nível de consciência cerebral neocórtex. Esses 3 níveis de consciência cerebral, eles compõem o indivíduo, compõem a pessoa, e pode haver a predominância de um deles, como também a gente pode ver também a transição de um nível de consciência para o outro. Entretanto, como é que funcionam esses 3 níveis de consciência cerebral? Que todos nós temos em conformidade ao que estabelece o médico e neurocientista Paul MacLean. O nível de consciência reptiliano, ele é um nível de consciência de um cérebro mais primitivo. Né? Dentro do nosso processo da nossa ancestralidade, né? Esse nível de consciência cerebral reptiliano, ele é muito mais de reação, ele é muito mais instintivo, ele é muito mais impulsivo, né? Muito mais voltado para agregar valor à sobrevivência nossa. Então, é uma estrutura cerebral muito importante para aquele processo da nossa ancestralidade lá atrás, né? Que vivíamos dentro das cavernas, a nossa ancestralidade, nossos ancestrais viviam dentro das cavernas para caçar, para ter o reflexo, né, muito mais aguçado, a impulsividade. É um nível de consciência cerebral reptiliano. Ação, reação, pragmatismo, né, impulso, a predominância dos instintos biológicos de sobrevivência, mais primitivos. O nível de consciência cerebral límbico, que já é do sistema das emoções, do sistema límbico, ele já traz componentes voltados para o emocional, para a sensibilidade, para a busca do sentir a dor do outro, para entender que o outro também a gente precisa cuidar, precisa preservar, precisa entender que tem emoções ali que estão reverberando alguma coisa, né? Estão ditando alguma coisa que existe dentro do interno da pessoa, porque a emoção também tem um componente fisiológico. É um nível de consciência cerebral onde a pessoa ela já tem uma sensibilidade perante o outro, já tem um cuidado maior em relação ao que vai fazer para o outro, né? É um nível de consciência cerebral que tem uma predominância muito grande, né, dentro da nossa psique humana, né? É um nível de consciência das emoções que remetem muito também ao nosso processo de autoconhecimento, de entender quais são as emoções que predominam na gente. Não é uma emoção mais de medo, é uma emoção mais de raiva, uma emoção mais de tristeza, que é oriundo do nosso processo a nível inconsciente, de situações que foram vividas lá atrás, porque o ser humano ele não tem medo de evoluir, porque ele sabe que a evolução faz parte de uma lei de progresso, mas é em decorrência de vivenciar e viver coisas que já foram vividas por ele e ainda reverberam a nível inconsciente, né, e que as emoções refletem. Então, o nível de consciência cerebral límbico, ele traz esse processo de autorreferência e que também possibilita-nos a entender o outro dentro desse contexto da empatia, de perceber que as nossas emoções o outro sente também. Então, dentro de um aspecto do relacionamento interpessoal,
é muito agregador, porque a gente começa a perceber que o outro é a extensão de nós mesmos, não é? O outro, quando a gente está cuidando do outro, a gente cuida de nós mesmos, né? Quando a gente se melhora, a gente se trabalha, a gente se torna muito mais capacitado para entender essa emoção do outro, coisa que é muito importante hoje. O que acontece também? Então, o nível de consciência, o terceiro, nível de consciência cerebral, neocórtex, já pega essa área aqui, ó, pré-frontal, né, que pesquisas da neurociência já dizem que esse cérebro, principalmente o neocórtex, que está ligado às funções executivas de discernimento, concatenar ideias, né, refletir, analisar, reflexionar acerca das coisas, abstrair, imaginar, ele estaria muito mais amadurecido a partir por volta dos 20, 21, 22 anos. Porque é todo um processo de amadurecimento, né? Do nível de consciência reptiliano, passando pelo nível de consciência límbico e chegando no neocórtex, que tem uma predominância maior do sentido tanto da razão dessas funções executivas como do sentido do altruísmo. Altruísmo, amor ao próximo, cuidado ao próximo. Como também da alteridade, né? Alteridade com L, que é de convivermos em harmonia com o outro. Né? Tem um vídeo até aqui que a gente fala sobre alteridade, a importância da alteridade, um componente ético fundamental, e das relações interpessoais fundamentais hoje para qualquer pessoa em seu exercício com o outro e com a vida. Então, esse nível de consciência cerebral, neocórtex, ele é um nível muito mais superior. Né? Ele é um nível dentro desse processo antropológico da consciência humana muito mais recente dentro desse processo evolutivo ao qual nós estamos imbricados. Então, o nível de consciência cerebral neocórtex, ele já tem um processo de um avanço bastante considerativo, porque nos permite, além de sentirmos a dor do outro, a gente contribuir para um mundo melhor. Já tem uma ideia de propósito, de missão, de valores, que são princípios que norteiam a nossa vida, muito mais aguçado, diferentemente do nível de consciência cerebral reptiliano, que ele está muito mais ligado à sobrevivência, aos instintos, a defender a própria espécie e a sua prole, não é? De autodefesa também. O nível de consciência neocórtex, ele já tem um caráter muito forte de contributo para o próximo, de ajuda e sentimentos muito nobres ligados ao amor, ao altruísmo, não é? A gratidão, a sensibilidade, caminha-nos para um processo de iluminação muito grande. Então, percebam aí as características desses três níveis de consciência cerebral, de conformidade à teoria do médico e neurocientista americano Paul MacLean, né, que faleceu no ano de 2007, 94 anos, traz todo esse contributo. E que também a gente pode entender que no ser humano há também pessoas que estão em processos de transição, saindo do nível de consciência ali mais reptiliano, em processo de transição do nível de consciência reptiliano para um nível de consciência mais límbico, não é? Como também ali, ó, saída do nível de consciência límbico para um nível de consciência mais neocórtex. Como também a gente já pode encontrar pessoas que estão num nível de consciência neocórtex já de uma predominância maior, que são essas pessoas que têm um sentido muito mais altruístico, de amor ao próximo, de uma frequência e uma vibração muito mais alta, muito mais elevada, né, em decorrência do exercício desse altruísmo, né, dessa consciência maior de contributo para o próximo. Então, nível de consciência cerebral reptiliano, nível de consciência cerebral límbico das emoções, nível de consciência cerebral neocórtex. E é sempre bom
essas informações, porque a gente vai desenvolvendo a nossa consciência, a qual todos nós estamos destinados, para um nível de consciência neocórtex. Se esse conteúdo fez sentido para você, se gostou, dá um like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal. Forte abraço.